A vida é cheia de surpresas e sempre nos depararemos com dois caminhos ou duas escolhas. E pensando nisso, estava aqui analisando aquela questão que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 11, que como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e todos morrem, e por isso todos pecaram. Eu fico aqui pensando, meditando, imaginando como deve ter sido Adão e Eva no Gan Éden, no paraíso, no local de deleite, debaixo de uma cobertura espiritual, podendo desfrutar de um relacionamento profundo, sem coberturas, dentro de uma filtragem adequada, cuja qual o homem poderia estar sempre diante de Deus. E naquele lugar tão extraordinário, lugar tão fantástico, tão diferenciado, Deus o chama e coloca sobre a sua responsabilidade duas escolhas. Uma de se manter na presença dele e uma outra cuja qual lhe tiraria a presença dele e a consequência desse afastamento seria a morte. Agora imagina Adão diante daquelas duas árvores, o Etz Haim, a árvore da vida, e a Etz Hatová Verá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Naquele primeiro momento, quando Deus declara para ele que de todas as árvores ele poderia comer livremente, Deus percebeu que aquilo foi agradável aos olhos de Adão. Mas a partir disso Deus lhe fez uma objeção. Falou: você pode comer de todas, menos desta daqui. E Adão perguntou: mas Senhor, por que eu posso comer livremente de todas as árvores e menos dessa? O que é que ela produz? Qual o resultado se eu comer desse fruto? O resultado é que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É interessante que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse que no dia que ele comer ou comesse daquele fruto, ele morreria. Deus não falou que ele teria conhecimento do bem e do mal. Simplesmente falou para ele que certamente morreria. Se esse vídeo é relevante para você, não deixe de compartilhar, deixe seu like ou dislike. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer crescer o nosso canal. Eu preciso de você para que isso aconteça. E depois daquela conversa, a coisa ficou muito bem desenhada na cabeça de Adão. Passa um período de tempo, Deus então decide criar Eva, visto que não era bom que Adão vivesse só. Deus então lhe faz uma ajudadora que lhe seja idônea, competente para estar de frente a ele. E assim acontece. Acreditamos que em um determinado momento Eva talvez estivesse contemplando ou saboreando uma daquelas árvores que deveriam ser deliciosas, os frutos das árvores que nasciam no jardim do Éden. E Adão teve que chamar Eva no canto e falar para ela: olha só, Eva, de todas as árvores você deve comer livremente, menos dessa daqui.
Você não vai comer dela porque se você comer dela, certamente você vai morrer. E eu não quero que você toque nela, tá? Eu não quero nem que você toque. Evite qualquer contato com este fruto. Imaginando dessa forma, parece que Eva parece não entender o porquê daquilo. Mas fato é que em um desses momentos talvez de dúvida, aonde as interrogações pipocavam na cabeça de Eva, lá estava Eva diante daquela árvore, quando de repente se apresenta um outro personagem conhecido como serpente. A serpente então começa a puxar um diálogo com Eva, perguntando: Eva, me diz uma coisa, você é proibida de comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores? Eva então responde: de maneira nenhuma, nós podemos comer de todas as árvores de maneira livre, menos desta daqui. Eu não posso nem comer e nem tocar. Por quê? Volto a repetir, disse Eva, porque no dia que comer deste fruto, nós morreremos. A serpente então faz um gesto de espantada, o que chama a atenção de Havá, e Eva então, olhando para ela de maneira atenciosa, a serpente percebe que ali ela tem uma oportunidade de falar algo que Eva não soltou. E a serpente entendeu que Eva possivelmente não tinha informação a qual ela iria passar. A serpente então, de maneira astuta, peçonhenta, de maneira simbólica, chega para Eva e fala assim: Eva, certamente não morrereis. Aquilo é um espanto, porque afinal de contas, ela recebeu possivelmente essa informação de Adão, que Adão recebeu do próprio Deus. Se estaria Deus mentindo, estaria Deus agindo de maneira equivocada? Não morreremos? Talvez Eva tenha perguntado. E a serpente enfatizou: não, de maneira nenhuma. Mas por que não morreremos? A serpente diz para Eva: Eva, Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, teus olhos se abrirão e conhecereis o bem e o mal, porque vocês serão como Deus. Só Deus conhece o bem e o mal. E Ele sabe que essa árvore aqui é o que dá conhecimento do bem e do mal a quem comer dele. Aquilo encheu o coração de Eva. Aquilo encheu o pensamento de Eva. Aquilo despertou sensações que até então a árvore que era mortal agora se tornou desejável. A árvore que era veneno agora se transformou em um objeto que não mata, mas que gera conhecimento, que torna-nos semelhante a Deus. Bom, e Eva teve que decidir entre ficar com a palavra de Adão, que por sua vez era a palavra de Deus, ou ouvir a serpente, que era justamente uma palavra contraditória à vontade divina. Interessante que os sábios judeus afirmam que neste momento, em Eva, todo ser humano que estava nela desejou comer daquele fruto. Muito interessante isso. Que Eva, sim, a escolha foi dela, mas ela talvez tenha sido impulsionada por todos os seres humanos, todas as almas que viverá ainda, que estava representada nela. Isso é muito interessante. Então ela teve que decidir, infelizmente ela decidiu por aquilo que era contrário à vontade divina. Quanto de nós não fazemos a mesma coisa nos nossos dias? Entre fazer o certo e o errado, nós tendemos a fazer o que é errado. Entre a luz e as trevas, nós tendemos a escolher as trevas. Entre se dar bem ou fazer com que alguém se dê mal, nós somos tendenciosos a seguir o lado contrário, aquilo que não é da vontade de Deus. Entre ler a Bíblia e ver qualquer outra coisa, veremos qualquer outra coisa. Entre a oração e uma outra coisa,
escolheremos a outra coisa. Claro que dentro das suas proporções e dentro dos seus devido tempo, que eu estou dizendo. Mas vamos aprofundar essas observações. Às vezes nós somos colocados diante de uma situação de adultério, onde a nossa fragilidade emocional, conjugal está abalada e de repente uma situação se apresenta e nos convida a fazer aquilo que naturalmente, ou melhor, de maneira ética e moralmente nós não faríamos, mas somos tentados a entrar por uma porta, cometer um adultério para um suprir de necessidade, de uma carência afetiva, sexual, ou por uma outra razão, por qualquer outra razão. Às vezes nós estamos diante de uma situação que alguém perde uma boa quantia de dinheiro, você vê que o dinheiro caiu daquela bolsa, daquela pessoa, você tem a oportunidade de entregar aquele dinheiro, mas talvez a sua necessidade de pão, a sua necessidade de pagar aluguel, de fazer com que a sua luz não seja cortada, você talvez escolha pegar aquele dinheiro e tocar e fingir. Caso aquela pessoa nos pergunte, ou te pergunte, se você achou algum dinheiro, você vai dizer que não. Entre tantas outras coisas imagináveis, nós estamos sempre sendo colocados para tomarmos escolhas. E saber fazer as escolhas certas é fundamental. De maneira assim muito forte, Jesus disse assim: você quer saber qual é a ação certa que você deve fazer quando alguém te bater numa face? Dá-lhe a outra. Você quer saber qual é a postura certa quando alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele? Caminhe 2000. Não volte as costas quando você tem condições de emprestar dinheiro a alguém que necessita. Não vira o rosto quando você tem as condições de estender as mãos para alguém que está necessitado. Não cometa idolatria, não cometa nenhuma outra loucura, não se enverede pelo caminho da glutonaria, das bebedeiras, da prostituição, da promiscuidade, do pecado, quando esse parecer ser mais atrativo e parecer que está, de uma certa forma, como uma vitamina que vai suprir as necessidades do seu ego carente, do seu eu carente, das suas emoções carentes. Sempre escolher, baseado na vontade de Deus, sempre será a melhor forma de escolher. 3 homens chamados de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes mais conhecidos deles, que são nomes babilônicos. Diante de uma grande ameaça, quando Nabucodonosor determinou levantar uma imagem de adoração, símbolo do seu ego, da sua vaidade, da sua idolatria, e declarou que todos, ao ouvirem os instrumentos tocando, deveriam se curvar àquela imagem. E qual foi a surpresa quando aquela multidão, ao ouvir os instrumentos tocando, dada a ordem do grande soberano Nabucodonosor, aquela galera se inclina para adorar a imagem, mas 3 homens permanecem de pé, chamando a atenção de todo o reino. Esses 3 homens são levados até a presença de Deus. E ali está, mais uma vez, sendo colocados diante deles. Obedecer a Deus, obedecer à serpente. Fazer a vontade de Deus ou a vontade da serpente. Ceder à vontade soberana do Eterno ou à vontade soberana de qualquer outra pessoa que me convença a fazer ao contrário da vontade de Deus. Nabucodonosor, ao ver aquilo, percebendo que eram homens de valor, lhe sugeriram que, caso eles revessem o erro que cometeram e se prostrassem diante da estátua, nada lhes aconteceria, e isso mostrava que ele era um Deus misericordioso. Mas aqueles homens, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, eles preferiram a árvore da vida, eles preferiram ficar com a palavra de Deus. Quando eles
responderam de maneira ousada e corajosa a Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor disse assim: olha, se você não se curvar diante da minha estátua que eu criei, aquilo que me representa 100% a alma, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandarei jogar vocês lá. E quem é esse Deus que vocês servem que poderá livrar você da minha mão? Eles então, com ousadia e coragem espiritual, diante daquela serpente abrasadora, lhe responde: olha, Nabucodonosor, saiba de uma coisa, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. E saiba mais, o Deus a quem nós servimos é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo. Caso não, não nos curvaremos diante da tua estátua. Aquilo enfureceu a serpente ardente. A alma daquele soberano chegou a 7.000 graus, 7 vezes 1.000 graus, mais quente e aquecido do que a fornalha que ele mandou aquecer 7 vezes mais. E furioso, esses 3 homens foram jogados lá dentro. Os soldados que obedeceram a ordem do soberano, acabaram morrendo de tão quente que era a chama. Mas aqueles 3 homens, ao cair lá dentro, as suas almas estavam tão envolvidas com a santidade, com a fidelidade, estava tão envolvido com a obediência aos mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus se tornou em uma roupa espiritual à prova de chamas e de calor. E lá dentro eles ainda encontraram o que nós chamamos de 4º homem da fornalha. Alguém estava lá esperando eles para parabenizá-los. E quando esse Nabucodonosor viu que nada acontecia com os homens, e ele se espantou porque o que estava lá, que era o 4º homem, era semelhante aos filhos do Deus, ou seja, brilhava, tinha uma glória extraordinária. Ele traz aqueles homens para fora e, como forma de pedido de desculpa, distribui sobre eles prosperidade. Esse é um caso. Mas e os outros, que são resultados aparentemente negativos, como aqueles que foram defender o nome do Eterno e morreram, e foram mortos, como a lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Homens cerrados ao meio, mas não negaram a sua fé. Homens mergulhados em azeite, mas não negaram a sua fé. E azeite quente, fervendo. Pessoas que foram esquartejadas, desmembradas, decapitadas. Pessoas que foram mortas das mais diversas maneiras, mas não negaram a fé. Não negaram obedecer a Deus. E hoje qual vai ser a sua escolha? Você vai continuar nesse caminho de derrota, de pecado, de transgressão? Você vai continuar nessa vida de bebedeira, se enchendo de drogas, prejudicando a tua casa, prejudicando teus familiares, prejudicando o teu trabalho, gastando o teu dinheiro em coisas erradas que não pode satisfazer o desejo da tua alma, porque a tua alma grita é por Deus. Você, minha irmã, meu irmão, vai continuar desanimado. Tanta coisa há para fazer, há tanta gente para evangelizar, há tanta gente que precisa ser acalentado, abraçado. Quantas pessoas precisando de oração, de visita. E nós ficamos de biquinho, desanimados, porque a vida não presta, porque a coisa não anda, eu não prospero, nada vai para frente. Eu quero dizer que existe um Deus nos céus, como diz a letra da canção, que a letra no papel não pode defini-la, ou melhor, defini-lo. Se Deus é criador dos céus e da terra, criar uma situação nova para você viver, te dá prosperidade, te dá saúde, é só uma questão de fé, é só uma questão de você buscar, é só uma questão de você se debruçar sobre Deus e deixar Ele ser Deus na sua vida, ok? Não deixe de se inscrever se não é inscrito, deixe o seu like,
compartilhe e até a próxima. Shalom Vrachá. Paz e bênção a todos. Pastor Valdécio Batista se despede de todos em nome de Jesus.